Obrigado. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É um prazer enorme estar aqui nessa casa, com um público tão grande assim, para a gente conseguir falar um pouco num tema bem importante nessa época de carnaval, né? Muitos vícios, muitas tentações. E é com esse objetivo que eu venho e trago esse tema para nós, sobre o vício e a sua cura. Muito obrigado ao Clóvis, né, nosso presidente, a vice-presidente Rejane, também por essa oportunidade. Começamos pela definição. O vício é uma doença física e psicoemocional, dependência crônica de substância, álcool, drogas ou comportamentos, como jogos e tecnologia, que gera uma compulsão, uma perda de controle e tolerância. O vício ele mexe com o nosso sistema de recompensa, a dopamina, né, que é quando a gente alcança algum objetivo. E quando a gente tem drogas, álcool, né, jogos de azar, né, a gente tem esse sistema afetado, né? A gente torna aquilo um vício, um acesso fácil à dopamina. E a cura é um processo de restabelecimento da saúde, eliminando doenças ou feridas físicas e emocionais, frequentemente envolvendo medicamentos, procedimentos ou mudanças no estilo de vida. Então a gente tem vários tipos de vício durante a nossa vida carnal, né? A gente tem o vício no álcool, que é aquele indivíduo que atrela a bebida a tudo o que vem de ruim na vida dele, então tudo é uma ocasião para tomar uma cerveja, né, um whisky. Temos o cigarro, muito atrelado a estresse, a ansiedade, né, as pessoas são viciadas no cigarro. Os jogos de azar, a compulsão por comida, o videogame, hoje em dia muito celular, né, acesso à dopamina fácil. A gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, a internet e a própria pornografia. Nós temos hoje muitos irmãos em qualquer uma dessas situações que gera um vínculo aí, emocional, né? Um acesso fácil à dopamina. Mas então, como nós ficamos viciados em algum tipo, em algum desses tipos de vício, né? Nós nos encontramos no tédio ou na tristeza e o nosso cérebro começa a pensar: o que eu posso fazer para sair desse estado de inércia emocional, né, desse tédio, dessa tristeza? Então ele tem uma ideia. Nesse exemplo aqui, eu vou comer alguma coisa. Então eu vou na geladeira, pego alguma coisa e como. Eu tenho acesso a essa dopamina, né? Meu cérebro fica faceiro de novo, fica feliz. E daí depois de um tempo, novamente, eu fico entediado, eu fico triste, eu penso, o que eu posso fazer? Tenho uma ideia, vou comer de novo. Então eu tenho esse ciclo vicioso em dopamina. E isso é em qualquer tipo de situação. Seja com cigarro, seja com videogame, seja com álcool, seja até inclusive com brigas. Tem gente que é viciada em briga. Eu penso, eu tô lá no TED, tô triste, poxa, mas fulano fez alguma coisa para mim. Eu podia ter falado certa coisa para ele. Então eu vou lá e falo. Gero aquela briga, gero aquele estresse. Meu cérebro fica contente porque aconteceu alguma situação que me tirou daquele estado de inércia. E aí depois eu fico tedioso, fico triste, penso novamente, tenho alguma ideia, vou lá e brigo de novo. Mas como que isso nos afeta no mundo espiritual, né? Agora falando da esfera espiritual. Vou utilizar aqui dois exemplos muito comuns, que é o cigarro e o álcool, né? Dentro do cigarro e do álcool, a gente tem certos espíritos que todo mundo acredita que saiba que o espírito nada mais é do que um ser que era encarnado antes e agora é desencarnado. Então ele é um espírito. E ele era, nessa encarnação dele, viciado no álcool, na droga. Então ele vai se ligar com indivíduos, com criaturas que têm esse mesmo vício que ele teve. Então quando ele vai lá e esse ser encarnado vai lá e fuma um cigarro, essa entidade, esse espírito vem, se liga a ele, inala aquele odor, trazendo aquela sensação de novo de vício em nicotina. A mesma questão com bebida, né, cigarro, enfim, o ambiente, o próprio bar, né, os bares são bastante repletos dessas entidades que sugam a nossa energia espiritual. E eu trouxe duas imagens que elas representam muito isso, né? Na primeira imagem lá, desse rapaz que estava fumando, por exemplo, ele teve essa inalação,
da nicotina, e o cérebro dele já ficou um pouco mais denso. Claro, aquilo vai para o pulmão primeiro, depois vai para o cérebro, mas só para exemplificar, né, já começa a tornar uma energia mais densa, né? Vocês percebem também que a mão direita dele provavelmente é a mão que ele estava usando para fumar, já começou a ficar um pouco mais denso, em nível de energia, né, energeticamente falando. Também a gente pode notar nessa segunda imagem, que é muito interessante, eu estou com o meu ser carregado de umas energias boas, né? Eu passo por um ambiente, né, eu entro num bar onde tem essas energias mais densas, a minha energia ela começa a se misturar com essa energia que tem dentro daquele local, né? Então, por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com os locais que a gente frequenta, né? Para justamente não ter essa troca de energia e nos tornar mais denso, mais pesado. E aqui um indivíduo que a gente pode dizer que ele já é viciado. Ele tem um vício, ele já tem aquele vício em álcool, aquele vício em droga, em tabaco, né? Eu falo do álcool e da droga que é legalizado, né? São drogas legalizadas. Então tu cria toda uma atmosfera em volta de ti e tu acaba levando isso para tua vida, né? Tu entra em algum lugar, a pessoa pode sentir o teu cheiro de cigarro, tá trazendo aquela energia, né? Isso em tudo. Pessoas que têm raiva, que têm frustrações na vida e levam aquilo, começam a tornar essa silhueta, né, mais densa. Então a gente tem aquelas pessoas que chegam e a gente já sente, né? Já sente que a pessoa é carregada. Ou, né, funciona para o bem também, já sente que a pessoa é mais leve, que a pessoa é mais tranquila. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é assim que começa a criar essa questão de afetar, né, o espiritual. E aqui eu trouxe uma imagem que traz dois lados, né? O lado da obsessão e o lado da desobsessão, né? E eu trouxe aqui forma ideoplástica e forma pensamento. A forma ideoplástica e a forma pensamento é a mesma coisa, tá? Mas o que é? É quando tu se afunda dentro de um pensamento e tu começa a trazer aquilo como uma realidade para ti. Vou dar um exemplo. Agora, na semana passada, eu estava no meu trabalho e eu tive uma discussão com o meu chefe. Ele tomou uma atitude que eu não gostei e eu sou uma pessoa que não gosta de deixar a coisa mal resolvida. Eu fui lá conversar com ele numa boa. A gente discutiu, não conseguiu se acertar naquele momento, né? Beleza, fui para casa. No outro dia, eu ainda com aquela mágoa, né, com aquele sentimento, cheguei no meu serviço, ele chegou também, né? Só que ele chegou como se nada tivesse acontecido. Ele já tinha deixado aquilo para trás. Só que eu esperava dele uma interação, algum pedido de desculpas, né? Porque não foi legal. Então eu passei aquela manhã toda convivendo com ele com uma silhueta pesada, né? Qualquer ação dele eu já, esse cara tá me tirando, sabe? Então eu comecei a criar essa forma de pensamento. Aquela realidade minha se tornou amarga. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Nessa situação, eu estava do lado de lá, meu chefe estava do lado de cá. Porque ele já tinha perdoado, ele já estava vendo o mundo colorido, e eu ainda estava vendo o mundo escuro. Então a forma de pensamento é isso, é a gente trazer aquele problema e tornar aquilo uma realidade. Isso se estende desde o nosso trabalho, desde a nosso momento de paz, só eu naquele quarto, e também para nossa família, nossa casa, para o nosso ambiente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa forma ideoplástica ou essa forma de pensamento que nós criamos, né? A nossa realidade. Beleza, mas o que eu posso fazer para curar esses vícios? O que eu posso fazer para não ficar nessa forma de pensamento, para não criar essa realidade, para não ser uma pessoa pesada e conseguir ser uma pessoa mais leve? Dentro do Espiritismo, a gente tem vários métodos. O primeiro, mais falado, é a reforma íntima. A gente começa a analisar todas as nossas intenções, todos os as nossas atitudes perante diversas situações. E a partir disso, a gente começa a entender, bom, eu podia ter agido melhor aqui, eu podia ter agido daquela forma nessa situação, e nos preparar para nas próximas a gente realmente agir de uma forma melhor, né? Essa é a reforma íntima. Dentro do Espiritismo, a gente também aprende uma coisa muito importante, que é o perdão. Então, justamente, se eu tivesse perdoado meu chefe, no outro dia eu já estava tranquilo. E ele ia agir como se nada tivesse acontecido e aquilo ia ficar bem tranquilo. A minha psicóloga, inclusive, me perguntou isso. E se tu já tivesse perdoado ele? Como que tu veria essa forma dele agir como se nada tivesse acontecido? E eu percebi que aquilo seria muito bom.
Seria muito bom, porque a gente teria deixado aquela atividade densa ali para trás. Né? Então, o perdão é outra coisa que nos traz muito a doutrina espírita, né, como uma forma de curar vícios, né? Outra coisa é a oração, meus amigos. A fé, a oração, ela nos conecta com o divino. A gente consegue voltar lá no nosso plano encarnatório e entender o porquê que a gente está passando por aquilo. Consegue se conectar com o nosso objetivo. A gente pede, a gente suplica a Deus para que Ele nos dê paciência, para que Ele nos dê coragem, para que Ele transforme a nossa vida. Então a gente se conecta a isso. A gente traz isso para dentro da nossa realidade. Então a oração é um outro ponto muito, muito importante, tá, dentro da nossa convivência, que a gente tem que tomar uma certa... dar mais atenção para isso. Né? A oração realmente é um ponto muito importante. Tem mais uma coisa que dentro da doutrina espírita é muito importante. Alguém sabe me dizer o que é que faltou aqui? De forma íntima, perdão, oração. A caridade. A gente tem aqui a plaquinha da caridade, né? A caridade, ela é um ato que engloba todos esses três aí, até mais caracteres, né? Que a gente precisa trazer para dentro de nós, né? A caridade é o ato da gente ajudar o próximo. Então a gente reserva um dinheiro ali para ajudar alguém que não tenha. A gente tira um tempo nosso para auxiliar. Nesse caso ali eu botei uma imagem de uma senhorinha atravessando a rua. A gente tira o nosso tempo, para de estar naquela correria do cotidiano e ajuda aquela senhora a atravessar a rua, a carregar as compras, né? Pode ser também com uma conversa com alguém mais jovem ou alguém mais velho que esteja passando por alguma situação. Aí a gente tem ali uma certa experiência, a gente tem uma palavra de carinho, né, de amor, que a gente possa ajudar aquela pessoa. Isso é caridade. E tem uma frase que todo espírita fala, né, que a gente traz como se fosse um brandão, assim, né? Fora da caridade não há salvação. Se a gente pudesse, a gente colocava literalmente na testa, né? Fora da caridade não há salvação, e está certo. Né? O que a gente faz sem a caridade? Mas aí eu pergunto para vocês, meus amigos, nós realmente praticamos a caridade? Realmente praticamos? Eu pergunto para vocês se a gente pratica a caridade quando a gente está dentro da nossa casa e briga com o nosso cônjuge, com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe. Isso seria falta de caridade? Não seria uma falta de caridade? Quando a gente deixa o nosso companheiro lavando louça, fazendo comida, fazendo alguma tarefa e se isola, vê uma série, vê um filme, mexe no celular, não seria uma falta de caridade? Dentro da nossa casa. Então é legal a gente trazer esse conceito, né? Quando a gente deixa de dar atenção para os nossos filhos, para os nossos irmãos, porque eu tenho outra tarefa de adulto, eu deixo de ajudar meu filho, meu irmão, meu cunhado a estudar, porque agora, sei lá, eu estou trabalhando, estou resolvendo um negócio, né? Não seria falta de caridade? A caridade não poderia ser entendida também como um ato de servir? Servir o próximo. Não é isso a caridade? Então por que eu não faço isso dentro da minha casa? Por que a caridade é só ajudar alguém na rua, alguém que eu não conheço? Caridade não pode ser se juntar com a família, se organizar para fazer um almoço, uma janta, um café da tarde. Caridade não pode ser ajudar a minha esposa a limpar a casa, ao invés de ficar no celular, ao invés de ficar assistindo série. Ajudar meu filho a fazer os deveres de casa, a entender uma matéria. Muitas vezes a gente até estuda para ajudar eles, né? Porque a gente não lembra mais. É uma caridade, meus amigos. É uma caridade. Assistir a série, né? Não tem problema. Quer assistir série, quer assistir filme, quer mexer no Instagram. Ajuda a família, senta todo mundo, faz aquilo junto. É um ato de caridade, é um ato de serviço.
Isso tanto no âmbito, eu trago aqui o âmbito familiar, porque é o nosso cotidiano, né? Mas no trabalho, na casa espírita, na sociedade como um todo. Eu trago também aqui uma reflexão do Livro dos Médiuns. Não, deixa eu ver aqui, está na próxima. Nos domínios da mediunidade. Tem uma história muito interessante no capítulo 24, que é sobre o Júlio. O Júlio é pai acamado que sofre de obsessão de seus 4 filhos, dos quais ele desviou do caminho do bem na vida passada, atraindo ao furto e à cobiça. Entretanto, a 5ª filha é um espírito devotado ao seu auxílio na aprovação atual, amparando. O Júlio começa a sofrer com ansiedade e inquietação antes de pegar no sono. É Américo, um dos seus filhos que acaba de dormir e, ao se desdobrar, chega no leito de seu pai, trazendo o desespero e o medo. Então esse filho, ele está ali na vivência carnal, no mesmo caminho, junto com o pai, só que ele é viciado, se eu não me engano, ele é viciado em jogatina, tá? E aí ele está desesperado porque ele está perdendo dinheiro, ele vai dormir, se desdobra, o pai dele está no leito, quase dormindo, ele vai lá, em espírito desdobrado, e começa a trazer aquela ansiedade, aquele medo para o pai dele. E aí o Júlio faz muita súplica, né? Realiza a sua oração, e uma jovem nobre, calma, chega ao quarto e retira o Américo do leito do Júlio. E aí o mentor espiritual explica, né? Nesse caso é para o André Luiz e para o Hilário, né? Que estão lá aprendendo, estão observando esse fato. E aí o mentor fala, né? É Laura, filha generosa que ainda mesmo durante o sono não se descuida em auxiliar o genitor doente. Quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e seara do amor, e quem se emaranha no mal costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Então, tudo aquilo que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quando a gente dorme, a gente faz no mundo espiritual, quando a gente se desdobra. Mas que a gente não lembre. Se a gente é um espírito obsessor que gosta de incomodar, eu gosto de incomodar a minha esposa. Então, toda vez que eu vou dormir, eu incomodo ela num plano espiritual. Né? E ele continua. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros. É imprescindível compreender que em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. O intercâmbio da alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafetos, no templo familiar ou instituições de serviço em que nos agrupamos, é obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças um dos outros. O ser humano, ele é um ser que está na trilha da evolução, interdependente. Eu dependo da minha esposa, eu dependo do Clóvis, eu dependo da Regiane, eu dependo de cada um de vocês estarem aqui hoje, inclusive. A gente está aprendendo junto. Eu estou falando para vocês, mas eu estou me ouvindo também. Pelo menos eu espero me ouvir. Se eu não me ouvir, eu vou me ouvir depois aqui. Justamente para aprender. A gente está trocando. A gente está num processo de interdependência. Eu preciso ajudar vocês para me ajudar. Até porque eu só consigo receber do outro o que tem dentro dele. E eu só consigo dar para ele o que tem dentro de mim. Então a gente precisa se ajudar. Quanto mais a gente se ajudar, quanto mais a gente tiver ser companheiro, ser do bem, querer o bem do próximo, mais a nossa sociedade vai se agrupar, mais a gente vai dissipar essa energia, né, essa forma de pensamento, essa ideia ideoplástica, né, esse mundo denso que a gente se coloca. Principalmente agora no carnaval. E eu trouxe uma frase aqui que me veio de uma inspiração para reflexão, né? A fornalha mental é tal vulcão que em erupção ameaça e incendeia seus vizinhos. A nossa mente, ela é como se fosse um vulcão. Se a gente está brabo, a gente começa ali a borbulhar. Se a gente deixa esse vulcão fazer sua erupção, né? Ele começa a escorrer a lava e a queimar tudo em volta.
Isso vale para tudo, não só para raiva, vale para tudo, né? Ansiedade, né? Estresse, enfim, para tudo. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa fornalha. Tá pegando um pouquinho de fogo, joga uma aguinha, não assopra porque senão, né, incendeia. Lembramos que acima de tudo somos espíritos eternos e em processo de interdependência. Era isso que eu ia trazer para vocês hoje. Eu acho que eu dei uma corridinha aqui, né? Mas é bastante coisa para a gente refletir. E eu agradeço, espero ter sido claro. E me desculpa aí por ter corrido um pouco. Achei que não ia dar tempo, mas deu, enfim. Muito obrigado.